como a conectividade está transformando a segurança nas estradas. E parece que a gente está falando a mesma coisa sempre. Eu lembro que esse tema de segurança, nos idos da primeira Fenatran, Marcelo, lembra que você... Que ano foi aquilo? 1985? 95. A transportadora que eu era presidente executivo fez um seminário chamado Tecnologia em Transporte. E a gente falava basicamente de sistemas de rastreamento para aumentar a segurança nas estradas. E aquilo não foi o suficiente. Aquela tecnologia não era o suficiente, ainda não é. Muita gente morre na estrada, muitas coisas acontecem de errado na estrada, desde roubo, desvios e tudo mais. E novas tecnologias, por nossa sorte, estão aí, acontecendo e surgindo todos os dias. Empresas novas, empresas entrantes e profissionais, e executivos e proprietários, empresários interessados em conhecer empresas novas, entrantes, para resolverem problemas antigos. E o mais bacana, as empresas super tradicionais de tecnologia com soluções. Empresas como que a gente está convidando para participar aqui também, que muitos dos senhores, muito possivelmente, nunca usaram nos seus dias a dias. Mas vamos lá. Vou convidar aqui, por ordem, convidar todos para participarem, subir aqui comigo no palco, Marco Righetti, que é Latin Architecture and Engineering Senior Director na Oracle. Boa, Marcão. Obrigado por aceitar. Por favor, eu já te chamo para falar. Vou convidar também Rodrigo Mourad, presidente da Cobli. Grande Rodrigo. E aí? Rodrigo esteve com a gente num dos primeiros Frotas Conectadas, né, Rodrigo? Você lembra disso, não? Que ano foi? Foi, acho que 2017, o primeiro ano da Cobli. A gente estava ali na competição das startups ainda. Exatamente. O Rodrigo deu pitch como uma das startups mais quentes do setor, e olha o que se transformou, um dos principais fornecedores de tecnologia para o segmento. Olha que a gente tem um dedo bom, hein, Rodrigo? Então, as startups que estão participando aqui, que se preparem. Vamos lá. E o prazer enorme de convidar um amigo meu, Danilo Guedes, presidente da ABC Cargas. Danilo, muito obrigado. Posso chamar de amigo, posso chamar de aluno. O Danilo foi meu aluno na FAAP. Que ano foi? Vou falar, cara. 2005. 20 anos atrás? Eu tinha cabelo. Eu já era careca. Mais ou menos. É. Bom, e aí desde lá, a gente se encontrou depois no Vale do Silício, quando eu estava com a minha startup lá em Sunnyvale. Ele gritou assim: ô, professor! Foda. Não pode falar palavrão. E aí eu falei: pô, Danilo, o que você está fazendo aí? E aí, com o tempo, a gente foi se enturmando mais, ou se reconectando. Recentemente eu dei entrevista no podcast da ABC Cargas, que aliás super sugiro que vocês acompanhem, fazendo um jabazinho extra aqui para você. Como é que chama o podcast lá? ABC Cast, Caminho da Gestão. ABC Cast, Caminho da Gestão, super recomendo. Teve um papo meu, teve um pessoal também do Ibope, vale bem a pena. O Danilo é um super interessado em novas tecnologias, é isso que a gente vai falar. Sem delongas, todos testaram o pitch ali, está funcionando, Marcão? Alô? Maravilha. Marco, aquele púlpito é seu e o palco é seu. Com vocês, Marco Righetti, da Oracle. Boa tarde, pessoal. Bom, eu vou dar aqui algumas informações rápidas sobre o tema de segurança e conectividade. Eu acho que é um tema que está bem em voga. O último painel foi bem interessante, que falaram em dados, né? Então é a minha área. É a área da tecnologia da informação, é a área da Oracle. Dentro da Oracle eu tenho 15 anos de Oracle, eu trabalho na engenharia de sistemas emergentes, que a gente lá tem uma divisão bem clara em relação a isso. E Data and AI, inteligência artificial e dados, é uma delas. E aqui eu vou apresentar alguns casos bem interessantes para vocês. A Oracle é uma empresa que acabou de completar 46 anos no Vale do Silício. E é interessante que as pessoas não conhecem muito, mas usam no dia a dia. Desde pagar um cartão de crédito, uma conta, reservar um ticket aéreo, o sistema de telemetria de alguns fabricantes aqui, passam por Oracle, né? Então, recentemente a gente está na Fórmula 1 na Red Bull, né? Quem acompanha a Fórmula 1 sabe que ele tem um trabalho bem feito de inteligência para a parte de competição. Eu vou falar rapidamente aqui. Basicamente o que? As tecnologias hoje em dia estão bem presentes
no veículo conectado. Esse é um dado do Instituto de Pesquisa, que se gera cerca de 25 gigabytes de dados por hora, só de um veículo conectado, seja através da telemetria, que está presente aqui em várias soluções, desde a questão do veículo elétrico também, da carga do veículo elétrico, sinais de operação, comportamento, área geográfica que aquele veículo está, enfim, qualquer informação que é relevante para esse veículo. E um dos dados mais interessantes é não só o veículo em si, a telemetria, mas também há uma tendência de você entender o contexto que esse veículo está, se ele está numa estrada, e aí entra no tema aqui da segurança, se ele está em uma área de perigo, uma zona de perigo, e ele interage com essa vizinhança e com outros veículos. Então, esse é um conceito de vizinhança de veículo que vai estar cada vez mais presente. E o 5G, apesar de ainda não estar com aquela adoção que a gente gostaria que estivesse, ele habilita muito isso em relação a alguns tipos de dados que até hoje não trafegam, que é vídeo, por exemplo, né? Eu estava num evento de um fabricante de veículos, em que ele, por segurança, ele já tira foto, né, e mostra no aplicativo o entorno do veículo, né, para saber se você pode acessar o veículo com segurança, se não tem nenhum marginal ali querendo levar o veículo de você naquele momento, naquela rua, né? E as tecnologias, né, elas são tão avançadas que o mercado de tecnologia ele não consegue acompanhar produzindo coisas com tanta rapidez e implantar nos clientes. Então, o fato de estar na nuvem, né, a nuvem é um componente que habilita esse tipo de inovação, faz um certo sentido, porque você consegue rapidamente, como fornecedor de tecnologia, implementar essas técnicas, né, essas tecnologias. Por exemplo, estamos falando aqui de tratamento de vídeo, exige aí um processamento muito intenso, né? Então a gente não espera que esse investimento seja feito pelas empresas. Na verdade, a gente faz esse investimento e oferece isso como serviço, né? Entre outros elementos. A eletrificação também traz um elemento importante em relação à nuvem, de você prever que tipo de manutenção vai ser dada àquele veículo, né? Você cada vez mais tem elementos que são apresentados para um serviço de dados, né? E conectando com a logística, né, é bem interessante que o veículo conectado ele resolve um dos dilemas da logística, que é você reduzir o tempo de identificação de incidentes ou acidentes, né, e detectar as causas em tempo real. Então, esse conceito de latência da cadeia de suprimentos é um conceito, né, desenvolvido por alguns consultores de mercado. Esse aqui, a McKinsey trouxe aqui alguns insights sobre isso, mas você reduzir o tempo que você tem entre capturar a informação, identificar aquela informação e justamente tomar a atitude, tomar a ação de forma proativa, com base em um histórico. Então, a latência, a redução de latência de eventos é um evento que tem a ver com segurança, porque se você tem um veículo em perigo, prever esse veículo em perigo faz um certo sentido, né? E na cadeia de suprimentos de latência zero, 3 elementos são base, são chave para você poder reduzir a questão de acidentes e incidentes, né? Que é capturar essa informação quando ela acontece, analisar isso e tomar decisão em tempo real. Vamos ver um vídeo de um caso que a gente praticou nos Estados Unidos, uma empresa que utiliza já sensorização em vários veículos há um certo tempo, e usa algoritmos de inteligência artificial para prever situações. No caso aqui, em relação a pneus, em relação ao uso do veículo, mas perfeitamente pode ser aplicado a prever situações de incidentes e acidentes. Tá? Deixa eu só passar aqui. Era um vídeo que estava... Deixa eu ver. Acho que é a versão anterior. Ah, tá bom. Isso aí. SSC Global is an IoT solution provider. We work on the vehicle uptime and on-time cargo delivery with tire and vehicle monitoring. Anything that has to do with asset vehicle data,
improving their utilization, their transportation planning, preventing maintenance, reducing number of negative events, is where we want to play. Currently, the OCI infrastructure is what we have hosted on the OCI platform. Our customer is basically 24/7. We cannot shut down a minute. Oracle provides us a better solution that allow us to scale up and scale down real time based on our requirement or our workload. We have come up with the OCI anomaly detection system in order to collect historical data to develop the models. We start reading these readings from these devices or these processes real time from minute by minute basis. There's something going on or something going to happen. It returns back us a anomaly. So we utilize that a notification or alert to inform the user. So we are working on the 3 different areas where we can use the real-time data, analyze those data, and predict a behavior on that, and give it to user a warning that what's going on. The delivery integration solution has significantly improved. There is no need to worry about the server load and failure. The deployment of the new tenancy is very simple. Having gained insights into the problem that may happen in the future, our clients can save time, optimize their cost, and reduce number of accidents, which will eventually benefit the entire operation. OCI anomaly detection team really help us a lot to identify the correct way to create these models so we can correctly predict these data for the consumers. Então esse é um exemplo de como a inteligência artificial pode prever situações no futuro, né? Situações essas que basicamente você pode ter uma condição qualquer se apresentando do veículo e ali você tomar uma atitude antecipada antes que ocorra o problema. Esse é um caso que a gente fez no Brasil, de veículos refrigerados, em que se antecipava, né, a questão que foi até colocada no outro painel aqui, que era em relação a áreas de risco, né? Então aqui você tem um painel que identifica o comportamento do motorista através de uma telemetria. Esse motorista é avisado também, tem uma interação que é feita com ele, né? E você tem ali o que a gente chama de detectar anomalia, né? Por que ele está acelerando mais do que o usual naquele espaço urbano, né? E basicamente você pode tomar um alerta ali, fazer alguma coisa nesse sentido, né? Finalizando, a Oracle ela tem aí praticamente uma parceria muito grande com os fornecedores, né, tanto de telemetria, o mercado automobilístico. A gente é bem presente em vários, aí tem vários logos significativos que indicam esse tipo de parceria, que é para justamente a gente poder trazer essas tecnologias que vão tomar decisões junto com a operação, tá? Basicamente essa é meu pitch aqui, rápido. Boa, Marco, obrigado. Uma salva de palmas para o Marco. Obrigado. E a gente vai rapidinho para o Rodrigo, considerações aí a sua apresentação, e pela dinâmica como a gente já combinou. Os 3 painelistas fazem suas apresentações e ao final dessas apresentações a gente vai abrir para o debate. E lembrar do nosso slide. Tá fácil aí a imagem do slide, Fabião? Galera, quem não estava aqui de manhã, vamos reforçar, ou quem não viu antes, é o seguinte, volta lá o slide. Isso. Aqui, quem usar esse QR Code vai cair direto na página do nosso sisteminha de perguntas para os debates. Então já podem ir postando perguntas ali, tá? Para cada um dos nossos painelistas ou para o debate, e que logo depois das apresentações individuais a gente abre para o debate, e eu aqui como moderador vou apresentando as perguntas que mais forem votadas. Vocês vão ver que do lado ali da pergunta aparece um joinha, que as pessoas podem ir dando like, se a gente pode usar essa expressão, nas perguntas, e elas vão ganhando relevância, e a gente faz as perguntas aqui para os painelistas. Tá bem? Então agora com vocês, Rodrigo Moradi. Vai lá, Rodrigão. Oi pessoal, boa tarde. Rodrigo Moradi, fundador e presidente da Coble. Grande prazer estar aqui hoje com vocês conversando sobre esse tema tão importante. Acho que a gente viu muito, que nem o Carlos comentou no início da conversa, ser um tema falado há muitas décadas e em muitos dos casos a gente viu que teve pouco avanço. E acho que uma das coisas mais importantes para fazer realmente reduzir acidentes nas estradas, para elas mais seguras para todos nós, é conseguir implementar as tecnologias de maneira funcional. E a gente vai trazer hoje bastante casos práticos, explicando o que a gente vê, o que funciona, o que não funciona, para realmente fazer diferença.
versus só ter discussões abstratas sobre o tema e não conseguir realmente mudar os números. Mas então vamos lá, começando aqui por uma apresentação geral da Coble. Acho que a gente é bem conhecido aqui do evento, é a quinta, sexta vez que a gente participa, desde startup até agora, segundo, terceiro ano já como patrocinador. Nós somos uma empresa de tecnologia, a gente começou a Coble em 2017, sempre com esse foco em utilizar dados para realmente transformar a logística no Brasil. A gente sabe que é um setor que é extremamente difícil de gerenciar, tem muita informação assimétrica, ninguém sabe o que está acontecendo, ninguém sabe como otimizar os processos, onde está realmente o potencial. E a gente começou muito por esse lado de trazer tecnologia para o setor. De lá para cá, acho que a gente teve uma história super legal. Hoje nós somos em mais de 400 pessoas aqui no time, já levantamos um pouco mais de 250 milhões de reais de alguns dos maiores fundos do mundo para realmente investir bastante em tecnologia, porque acho que uma coisa que a gente viu muito nesses últimos anos é que a tecnologia existe, mas é muito difícil implementá-la. Então, por isso que a gente gastou bastante energia e bastante dinheiro também em fazer isso funcionar. E hoje, graças a bastante trabalho, nós já estamos com mais de 5 mil empresas clientes por todo o Brasil, ainda crescendo mais de 100% ao ano. Então, acho que foi uma história com altos e baixos, por assim dizer. Acho que eu contei um pouco mais dos altos aqui no início, mas que a gente tem conseguido construir bastante coisa e realmente ajudar os nossos clientes a terem logísticas mais eficientes e cada vez menos acidentes. Com isso tudo, nos últimos anos, a gente conseguiu virar uma das maiores bases, né, de telemetria e veículos leves aqui do Brasil, ultrapassando 100 mil veículos neste ano de 2023. Então, já começa a ficar mais e mais representativo para essa parte de dados, porque muito de acidente é um evento raro, quando a gente vai falar um pouco mais para frente, né? Então você precisa realmente conseguir acompanhar muitos a partir de uma base grande para conseguir retroalimentar esse tipo de dado e criar modelos mais precisos. E a gente vai falar um pouco sobre isso também. E acho que muito do que fez a gente conseguir crescer bastante nesse período foi um pouco do que a gente comentou, né? De ter uma plataforma muito focada em realmente ser fácil de usar, realmente trazer os insights, menos expositiva, né? Vou mostrar um monte de dado, vou ficar expondo um monte de relatório, e cada vez mais orientada a ação, orientada a ajudar, com análises mais complexas e muito numa visão de um sistema amplo e integrável. A gente acredita que a logística, conforme fica mais competitiva e mais complexa, vai ter cada vez mais sistemas diferentes dentro das empresas, e é super importante essa questão de ecossistema, né? Conseguir integrar esses sistemas, conseguir ter fontes únicas da verdade para realmente conseguir tomar as melhores decisões. Indo um pouco mais para o tema central, acho que isso aqui também são números que a gente fica muito triste de ver e muito cansado de ver eles sendo repetidos também um ano depois do outro. Hoje no Brasil a gente vê quase 1 milhão de acidentes acontecendo nas estradas por ano, o que acarretam em 11 mil mortes. E a gente sabe que muito disso é evitável. Uma das principais causas que a Coble trabalha para evitar é a causa da distração, a causa de falhas humanas que levam a acidente. Porque 90% dos casos são falhas humanas, ou seja, de vez em quando quebra o freio ou tem algum problema mecânico ou elétrico no veículo, sim. De vez em quando tem problemas com estrada ou coisas do gênero, mas a imensa maioria dos acidentes que são cadastrados hoje no Brasil são causados por erros humanos. Dirige de maneira agressiva demais, dirige no celular, por períodos muito longos, muito distraídos, e eu acabo, eventualmente, após fazer esses incidentes de risco centenas, vezes milhares de vezes, vendo um acidente se concretizar ali no final. E a gente que trabalha com, que a gente comentou, milhares e milhares de empresas, vê isso aqui o tempo inteiro, né? Todo dia aparece alguém comentando de um acidente, alguém comentando de comportamentos super agressivos que a gente tem que trabalhar para ir reduzindo, e é muito comum, né, isso acontecer hoje em dia. Aqui a gente traz, por exemplo, um videozinho, depois tem outros, alguns, de motoristas realmente utilizando o celular. Esse tipo de distração o tempo inteiro acontece nas ruas. Não obstante, né, a gente sabe que o custo do acidente é muito maior pelas pessoas envolvidas, né, o motorista, as pessoas que estão na rua e tudo o que está acontecendo lá fora, mas a gente sabe que esse tipo de comportamento indevido também leva a outros custos importantes para as frotas. Gasta-se mais combustível, gasta-se mais manutenção, gasta-se mais com multa, e quando a gente coíbe esses fatores que levam aos acidentes, a gente consegue ter ganhos secundários em todas as outras alavancas, né? Muitas vezes, estavam falando mais cedo sobre cálculo de ROI, é muito difícil pôr um ROI na vida das pessoas, não faz sentido pensar dessa maneira, mas todos os outros custos adjacentes que você vai ter um benefício acabam andando de maneira coligada. E por isso, falando um pouco sobre o que a gente vê de novidade assim no setor, a gente vai falar um pouco mais sobre videotelemetria. E videotelemetria, acho que tem uma coisa que é importante explicar, é assim, não é a câmera. A câmera já tem há bastante tempo, né? Acho que há anos que a gente vê, escuta falar, muitas empresas começaram a implementar a câmera. É como a gente realmente implementa isso para trazer o ganho, né? O que realmente faz diferença para a gente ter menos acidentes. É uma grande dificuldade que a gente vê no Brasil, não é a ausência de tecnologia, é a implementação dessa tecnologia para realmente gerar um ganho. Situações parecidas com o que a gente tem com inteligência artificial agora acontecendo em, praticamente todas as empresas.
Então, quando a gente fala de câmera, de novo, né? A câmera ela é um sensor que tem também os sensores mais clássicos de telemetria, que eu imagino que todo mundo aqui já esteja acostumado, né? Frenagem brusca, curva brusca, excesso de velocidade e tudo mais. Mas acho que ela traz, mesmo para esse tipo de dado, uma vantagem muito legal de contexto. Né? Então, fiz uma aceleração brusca. Poxa, foi uma ultrapassagem ou não foi? Eu fiz uma frenagem brusca. Eu estava dirigindo muito perto do carro da frente, por isso eu acabei tendo que fazer uma frenagem brusca, ou realmente estavam acontecendo outras coisas e foi um azar que acabou acontecendo. Esse tipo de contexto é super importante para que a gente consiga realmente dar feedback adequado para os motoristas, eles entendam isso e realmente consigam ter um modo de condução cada vez melhor. Além disso, a câmera abre diversas portas para pegar outros eventos que com sensores mais antigos não eram possíveis. Né? Então, motorista distraído, fadiga, muito perto do carro da frente, pista de ônibus, faixa de pedestre, entre outros. E não só, de novo, capturar esse tipo de evento, tratar isso automaticamente e criar políticas de feedback que realmente reduzam isso, é a parte que a gente mais se concentra em fazer para realmente trazer esses ganhos para a prática. Opa. Então, a gente até trouxe... Como eu faço para tocar? Você pode tocar para mim os vídeos? Agora foi. Então, a gente até trouxe aqui alguns eventos que, de novo, acontece o dia inteiro. Eventos de distração na rua, vira acidente, bate carro. Esse daqui foi um evento que a gente também capturou recentemente de fechamento, né? Fala, poxa, o outro cara não está prestando atenção e tudo mais. Você vê que esse tipo de coisa, de novo, é a questão do contexto. Eu vou discutir com a seguradora, a culpa é minha, a culpa não é minha? É muito difícil eu chegar e falar, poxa, eu sou um cara legal, eu sempre dirigi bem. É muito mais claro se você tiver um vídeo claro para mostrar, seja para a seguradora fora, seja para dentro da própria empresa e conseguir acompanhar que tipo de comportamento estava acontecendo indevido ou não. Né? O primeiro vídeo que a gente mostrou foi uma distração. Acho que eu passei rapidinho, mas o motorista estava no celular e ele acaba tendo um acidente. Esse daqui, por exemplo, não. O motorista estava dirigindo normal, passa, acho que é um bicho, na estrada e o acidente acontece. Os dois são acidentes, mas entender o que acontece permite com que a gente crie políticas melhores, de novo, para conseguir realmente fazer esse tipo de implementação na prática. E aí entra um pouco nessa característica de, poxa, como dar alertas, como fazer as políticas funcionarem, o que é uma política de curto prazo, o que é uma política de longo prazo, que é a parte que a gente mais trabalha realmente para ter essa implementação bem sucedida, ainda mais para frotas muito grandes, que acabam tendo uma complexidade maior, mas realmente até nas frotas menores você vê que esse tipo de política ajuda muito a liberar tempo do gestor. Né? Ao invés de fazer o gestor ter que fazer, poxa, eu vou dar feedback para cada motorista, cada coisa que ele fizer errado, conforme a gente consegue automatizando isso, fazendo via alertas sonoros, fazendo programas via aplicativo do motorista, ou coisas do gênero, você consegue liberando tempo para focar em outras partes da operação. Opa. E aqui um pouco de resultados que a gente vê. Né? A câmera da Coble é um produto que já tem agora um pouco mais de um ano, imagino. Acho que tem, de novo, milhares de clientes já utilizando ele. Depois de 2, 3 meses, você começa a ter esse trabalho de realmente mensurar resultados e ver, cara, o que fez de diferença. E a gente vê resultados super legais, como 40% de redução de custos com infração na frota, 93% de uso fora do horário. Esse é um tema que eu nem falei, né? Mas acho que talvez seja relativamente claro que o uso fora do horário impróprio, com a câmera, ele fica ainda mais claro o contexto onde aquilo aconteceu. Então, acaba reduzindo muito rápido esse tipo de ocorrência também. Redução de 80% nos eventos de modo de condução. Aquilo que eu falei, usa no celular, direção distraída e tudo mais. E, por exemplo, eu coloquei a câmera no meu próprio carro. Deve ter alguns, 4, 5 meses agora. E você vê que você faz muito mais eventos do que você percebe. Né? Eu fazia 20 e poucos eventos todo santo dia, achando que eu estava dirigindo super bem. Né? Falar, cara, eu penso nisso o tempo inteiro, eu vejo um monte de acidente todo dia, eu sou uma pessoa naturalmente mais preocupada do que a pessoa média com essa parte de acidentes, e eu mesmo fazia sempre, porque você vê que fala, cara, eu dirijo há, 20 anos e acaba criando um pouco de hábitos. Então, ter esse tipo de sistema que você consegue vendo, recebendo feedback, sendo avisado, prestando atenção, avisa de novo, irrita, mas realmente você para. Você fala, cara, agora eu vou ter que fazer isso daqui direito. E, poxa, eu tenho família, eu quero que seja tudo seguro para todo mundo, para mim é super benéfico utilizar no meu próprio carro, até para aprender como melhorar o produto e tal. E, por último, a gente vê vários casos de cair para zero o uso de celular ou multas ao redor de uso do celular, que também, de novo, é uma das grandes causas dos acidentes de trânsito lá do início que a gente falou. Então, o que a gente fala aqui muito sobre telemetria, de novo, ir para esse próximo passo de não só ter os dados, mas também implementar isso daqui na frota de uma maneira prática, para realmente coletar os ganhos e contar cada vez mais essa história e realmente fazer impacto no longo prazo no que acontece no Brasil e ter ruas mais seguras para todos nós. E acho que até por um caso legal que a gente teve aqui dentro da Coble, o Danilo da BC Cargas, é um dos nossos...
Na época não era primeiros clientes, devia ser o cliente, não sei, 200, 300, mas hoje eu me sinto como se fosse um dos primeiros clientes já. Você quer vir contar um pouco do caso de vocês, Danilo? Que acho que é mais legal do que eu falar. Ganhou $10 mil de cachê, tem que dar um pitch aí, John. Não é vem aqui só dar sorrisinho aí, maroto, e não falar nada, porra. Pô, não tava combinado esse negócio de eu falar, hein, cara, mas tá bom. Bom, gente, primeiramente, obrigado. Não vale palavrão, hein? Não pode, já falei dois, né? Não, eu falei aqui, outros caras me puxaram a orelha lá. Mas não tem como, Miriam, viver com você. Reduz, certo. Hã? Não joga pra mim, não. Se vira com o seu Tá bom, pitch aí. vou tentar não falar, tá? Brincadeira. Gente, primeiramente, obrigado. A gente é parceiro da Kuble aí, acho que desde 2017. Eu conheci a Kuble, eles estavam no escritóriozinho, um monte de maluco lá, com um monte de rastreador. Tava o Rodrigo, o Parker e o outro, esqueci o nome dele, do japonês lá, o Renan. Fui lá por um outro motivo, era por questões de roubo de carga, roubo de caminhões. E eles me apresentaram o Kuble na época. E a gente achou bem interessante, principalmente pela questão da comunicação que eles entregavam pra gente. Só pra você, eu vou fazer um jabazinho aqui, tá? Você não falou, mas eu vou fazer. Hoje, a Kuble te dá quase 9 posições por minuto, coisa que nenhum rastreador ou localizador te dá hoje no Brasil. Então, para nós que fazemos transporte, principalmente transporte internacional, para Argentina, Chile, Peru, Uruguai, Paraguai e outros países, para a gente é fundamental. Mas falando um pouquinho especificamente do case, não sei se todo mundo conhece, mas a gente tem uma estrada que vai daqui para Curitiba, que é a BR-116, a Regis Bittencourt, e tem muitos acidentes que acontecem aqui na Serra, e a gente tem uma dificuldade, porque os caminhões que nós transportamos são caminhões novos, e nós não conseguimos instalar nenhum tipo de equipamento no caminhão, porque o caminhão é novo, a montadora não autoriza. E nós, junto com a Kuble, a gente desenvolveu isso, falou, gente, vocês precisam ajudar a gente, através de machine learning, inteligência artificial, seja lá o que for, para que nesse período que a gente está transitando nessa parte da serra onde tem muitos acidentes, que os motoristas andem numa velocidade menor do que a da rodovia. Eles entenderam o nosso problema, trouxeram a solução. O que nós fizemos? Nós utilizamos o rastreador, o localizador, e nesse período de, se eu não estiver enganado, acho que é quase 60 km, o motorista ele tem que andar na faixa de 45 km por hora. Mas a gente não consegue fazer nenhuma interferência no caminhão. Como que a gente conseguiu? Através de educação do motorista e de premiação. Então a gente reduziu para 100% de acidentes nessa rota. Tá? Então a gente tinha um acidente aí a cada 21 dias. Não com vítima, a gente teve alguns com vítimas, mas acidentes, independente de ter vítima ou não, é um acidente, é um transtorno, é um cliente que está por trás, é uma carga. A gente economizou numa faixa de quase R$120 mil, que era um gasto que a gente tinha aí por ano por acidente, além da redução do seguro e, mais do que isso, a satisfação do cliente. Então, o que eu quero trazer? Que a tecnologia ela é um meio, né? Eu acho que a ponta está na educação do motorista, que hoje infelizmente, a gente tem uma mão de obra muito ruim no Brasil, e a gente, como transportador, como profissional de logística, a gente tem essa obrigação de fazer com que esses profissionais melhorem. É o que eu estava conversando até com, não está aqui, mas o meu amigo Marcelo Patrus, ele fala muito isso. A gente quer pagar R$2.500, R$3.000 para o motorista e exigir um monte de coisa dele com a carga de R$2, R$3 milhões. A coisa não casa. Então a gente tem que remunerar bem, educar bem, para também poder cobrar bem. Tá? Então é isso que eu queria falar um pouquinho. Então meu Instagram, meu LinkedIn, né, Mira? Não falei nenhum palavrão, você viu? Podcast, tem de tudo. Eu só não estou trabalhando, né? Mas de resto, estou fazendo tudo. Obrigado, gente. Valeu, parabéns. Obrigado, Danilo. Como eu comentei, né, o Danilo é um cara super investigativo nesse tema, um jovem empresário que eu tive o prazer de dar aula, depois conhecer, e essa investigação nos temas de tecnologia não tem outra. E eu mencionei há pouco aqui na abertura, de que parece que a gente não resolve esse tema de segurança nunca, mas aí o Rodrigo me lembrou de uma coisa que na minha época não existia: motorista de caminhão usando telefone celular, cara. Há 10, 15 anos atrás, não existia motorista de caminhão dirigindo o caminhão na estrada com telefone celular. Hoje, menos os que usam Kuble, 100% dos caminhoneiros usam a porra do telefone. Eu falo telefone. Usa o telefone celular. Que maluquice, né, cara? Então, né? Que loucura. Bom, vamos lá.
Eu e o meu óculos. Nós combinamos então de usar o slide para fazermos o debate. Eu vou sentar aqui para ficar na altura de todo mundo. E vamos lá. Então, ó, temos uma perguntinha aqui que já está sendo a mais votada. A pergunta do Guilherme Carvalho. E para transportadoras pequenas, onde a maior parte da nossa frota é constituída por agregados, como podemos amarrar eles a essa tecnologia? Vou começar com você, Marcão. Gostou dessa? Não, gostei, boa pergunta. Tem boas perguntas aqui. Estou vendo aqui, tem bem interessante. Galera, que a gente tem uma colinha aqui do slide. Ah, tá passando aqui também. Tá aí. Mas a gente está lendo as perguntas aqui e a gente vai selecionando. Então, quando a gente fala de agregado, né, tem a questão da dificuldade de você acessar o veículo que não é seu, né? Então você tem aí um desafio nesse sentido. Mas como comentado aqui, os motoristas usam o aparelho celular. E o aparelho celular não deixa de ser um dispositivo que captura pelo menos ali onde está o motorista, né? E o comportamento dele. Tanto que até naquela solução que eu mostrei ali, ela é baseada no comportamento do celular, tá? Ele não chega a entrar no mérito do veículo. Então, esse é um ponto que se pode se tirar nessa tecnologia. E é fácil, eventualmente, conectar o telefone celular do cara com essas soluções? A outra pergunta tem um desafio, que é a questão da conectividade, né? Vamos deixar para ela mais para frente aqui. Mas, fácil mas vamos lá. Tem a questão do desafio da conectividade, que eu posso abordar ali mais adiante, como é que a gente endereça isso. Mas não pode deixar de levar em consideração que o celular gera dados, né? E esse é um item fundamental, vamos dizer assim, para prever situações, ter um histórico, como é feito aqui na solução da Cobre, por exemplo. Tá? Vocês querem agregar mais alguma coisa? Fala aí, Rodrigo, o que você acha? Alô? Estou testando aqui, só que eu troquei de microfone muitas vezes já. Perfeito. Uma coisa que a gente vê bastante com veículos de agregados, até acaba sendo parecido com a solução que a gente faz na ABC, né? Que nem o Danilo comentou, a gente não consegue instalar nada porque é um veículo novo que vai ser vendido depois e tem que estar funcionando sem nenhum tipo de intervenção na parte elétrica. Então a gente também construiu, com base nesse tipo de caso, sensores plug and play, que você consegue pôr e tirar, funciona como se fosse um pendrive, e você consegue pôr, vou fazer uma jornada, às vezes tem alguns agregados dedicados, né, que ficam junto alguns meses, algumas semanas, e alguns são viagens únicas, como por exemplo entre plantas, e a gente vê esse caso sendo muito comum de utilizar esses sensores plug and play, vou colocar ele numa ponta, vou ter toda a informação durante aquela jornada e depois tiro. Obviamente isso junta também com dados que a gente pega diretamente do celular, mas é a ferramenta que a gente tenta fazer para ter essa tecnologia, mesmo nesses casos esporádicos, né? Acho que falaram mais cedo também sobre frotas, tem muita flexibilidade, cresce a frota, diminui a frota. A gente tem muitos clientes, por exemplo, de agronegócio ou outros setores que têm esse tipo de dificuldade, é safra, não é safra, é safrinha e tal. Então, muito parecido com o que a gente estava conversando mais cedo, a ideia é sempre, como é que a gente consegue adaptar a tecnologia para funcionar bem naquele caso de uso? E aqui a gente utilizou sensores plug and play, outros casos a gente utilizou chips diferentes, ou celular, ou outros tipos de sistema, para tentar realmente resolver o desafio que cada um dos nossos clientes esteja enfrentando. Então dá para conectar o telefone celular do caminhoneiro? Dá para conectar, mas o grosso dos dados que a gente utiliza em geral é diretamente o dado do OBD. Coloca um dispositivo, um pendrive, com um chip normal por fora, para usar nossos dados. Mas a resposta é sim, dá. Dá para conectar. Dá trabalho, mas dá. Tem um ponto também, a gente tem um cliente que ele é um marketplace de caminhoneiros e frete. Então esse é o máximo do agregado, ele não tem vínculo nenhum. Mas o dado do frete e o celular, o aplicativo estando no celular, você tem ali inferências, insights, dá o nome que quiser para isso, mas ali vai dar condições de você dizer qual o comportamento daquele motorista quanto à pontualidade ou a área que ele está trafegando, aquela estrada. Se você for num determinado momento em Rondonópolis, no terminal de Rondonópolis lá da Rumo, né, você vai ver uma concentração enorme ali de caminhões, então você tem, através desses dados, o comportamento disso, ter uma inferência sobre isso. Acho que a chave aqui é complementar, que é aquilo que você consegue ser invasivo ou intrusivo, né, e aí tem o plug and play, aí tem o equipamento em si e o celular, né, fazer essa composição que eu acho que é interessante, tá, para essa pergunta. E acho que junto um pouco também no que o Danilo estava comentando mais cedo sobre incentivos corretos, né? Se a gente vai exigir outras coisas do caminhoneiro, se a gente quer que ele se comporte de outra maneira, a gente também tem que dar os incentivos, as ferramentas para fazer sentido para todo mundo, né? É muito difícil quando um lado não está percebendo o valor em alguma ponta fazer aquilo funcionar bem. Por isso sempre é importante trabalhar esses projetos de, como é que eu realmente crio sucesso, como é que eu crio
alinhamento em todos os envolvidos. Isso aí. Né? Muito bom. E Danilo, marketplace de cargas e caminhoneiros, hein? Quem foi o primeiro do mundo que criou o negócio? Eu conheci um cara aí, mas não posso falar, não posso fazer jabá mais. Não, mas não pode usar infelizmente- marca mais, de qualquer forma. Muito bem. A gente tem uma pergunta aqui interessante, que aí eu acho que é para todo mundo, né? E todos os executivos aqui sofrem disso. Aliás, antes eu vou fazer um comentário. Na minha época, Marcão, o gestor de frota era o cara que cuidava da manutenção física do veículo. Era o cara que via se o pneu estava em dia, se tinha algum defeito físico no motor, no freio. O cara cuidava da manutenção. Hoje, o gestor de frota é o gestor de conectividade da frota. Porque um caminhão pode até estar quebrado, mas ele não pode estar desconectado. Porque o caminhão tem que estar quebrado, o cara tem que saber onde está quebrado e o que aconteceu com o caminhão remotamente. Uma puta loucura. E eu vou passar a próxima pergunta direto para o Danilo, depois a gente volta para vocês, que aí, Danilo, um pouco quem estava discutindo logo o pessoal do Portão 3. Como fazer para conectar tantos softwares e obter dados confiáveis na gestão logística? Porque 10, 15 anos atrás, os dados vinham a conta-gotas, né, Marcão? A gente tinha que minerar os dados e, puta, onde que eu consigo pegar o GPS do cara? E hoje a gente olha essa maravilha de tecnologia que toda a nossa volta é uma inundação de dado. A gente era irrigado por dado, hoje a gente é inundado por dado, a gente tem que saber separar a quantidade de bobagem que a gente recebe, a quantidade de coisas que nos servem para alguma coisa. Pior ou melhor que isso é como integrar essas coisas todas, como é que conectar os dados ou os softwares para obter dados confiáveis na gestão. Danilo, se vira com a resposta. Facinha essa resposta, né? Muito fácil. Até lá na ABC, um dia eu estava olhando, cara, e a gente no ecossistema lá deve ter uns 10, 12 softwares. Falei, cara, empresa pequena, mas imagina uma multinacional. E aí eu liguei para o sócio do Rodrigo, do Parker, falei, Parker, cara, eu preciso fazer um app aqui que tenha tudo. Ele falou, você esquece, velho, você não vai conseguir nunca isso. Se você conseguir, você vai ficar milionário. Como que você tem que fazer? Você tem que extrair o máximo do que você vai fazer. A gente criou um aplicativo que chama Gestio, que cuida de toda a nossa gestão logística, desde a hora que a gente tira o caminhão até a hora que a gente entrega. Mas tem um monte de coisa amarrada nisso por trás. Então a gente criou um bom time de TI, né, um bom time de desenvolvimento, com parceiros igual a Cobre, com outros parceiros que a gente tem lá, e trabalhar, cara, porque, como que você falou, a gente tem muita informação, e isso só vira dado quando a gente compila, de alguma forma, estruturada, isso vira um dado. Porque quando a gente tem um monte de informação lá, pô, vamos fazer aqui uma torre de controle, tá, bicho? E aí? Vai ser um monte de coisa aqui, e que decisão que nós vamos tomar? Né? E eu falo muito pro meu time, cara, eu quero torre de controle com problema, eu não quero torre de controle bonitinha, para cliente ver. A gente tem que tomar decisão sobre aquilo que a gente está gerando de dados. Então, é difícil, Mira. É difícil porque a gente também tem, às vezes, uma base de dados ruim, que a gente acabou construindo ruim, e a gente tem que minerar os dados para entregar alguma coisa lá na ponta. É o antigo gerente de manutenção de veículos para o atual gerente de conectividade da frota. Maluquice, né? As pessoas, os executivos se atualizando. Marcão, qual é a tua visão nesse sentido? Complementando o que o Danilo colocou, você tem que separar realmente aquele dado que você vai tomar a decisão naquele momento, o operacional, daquele dado que vai te oferecer um insight mais adiante, né? Então, eu acho que essa divisão é uma divisão muito pertinente quando a gente trata em... Você falou quantos softwares você tem? 12, né? Eu conheço gente que tem 250, né? Então, cada um para um comportamento diferente, né? Eu vou trazer o exemplo da Red Bull. A Red Bull, a gente está lá, não é porque botar a marca Oracle lá no carro, não, né? A gente trabalha com eles com a inteligência do veículo. E lá também tem uma área, né? A Red Bull tem várias subsidiárias ali da equipe, e tem uma área específica que é inteligência de dados, que eles usam com propósitos. Então, acho que a gente tem que pensar, né, por que eu vou utilizar uma telemetria? Para reduzir aqui a questão dos acidentes, né? Então, eu tenho um propósito. Lá na Red Bull, por exemplo, eles têm alguns propósitos. Treinar melhor os pilotos. Não é só o Verstappen e o Checo que estão lá, não, né? Eles têm 12 pilotos, né, que eles treinam
né, o comportamento do veículo. Isso tudo é telemetria que eles pegam durante o treinamento. Durante a corrida, por exemplo, para vocês terem ideia, são 6 milhões de simulações que eles executam, né, da telemetria. Nossa, aí eu preciso de um supercomputador para isso? Não, aí tem acesso a recursos computacionais que estão em cima disso. Mas com o propósito de quê? Tomar decisões. O veículo balançou na curva 2 porque o Verstappen pisou mais no freio, ou porque ele estava desequilibrado na pressão do pneu, ou porque ventou naquele momento, né? Então, são perguntas que você tem que estabelecer. Então, eu acho que a questão primordial da análise, né, do tal do Big Data, que foi até abordado aqui, é não se afogar num pântano de dados. Você tem que organizar os seus propósitos em cima disso. Tá? Boa. E aí, agora que a gente tem dado, hein, Rodrigo? Agora que tem dado, podemos trabalhar em cima deles, tem a LGPD. Que aí você tem, mas não tem muito. Pode, mas não pode tanto, né? E aí, para todo mundo, começando por você, Rodrigo, como é que estamos tratando, ou como vocês estão tratando a LGPD nesse cenário de videotelemetria? Tem países, inclusive, que proibiram a videotelemetria, né? Ou pelo menos a telemetria, o reconhecimento facial. Outros já meteram a mão, estão usando, você não entra no país, se você já captura você na entrada do aeroporto, e onde você vai. Outro dia eu estive na China, eu vou falar aqui, não tem ninguém que vai me processar por conta disso, porra, só falta, né? Você passa no aeroporto, o cara tirou a fotografia de você. 10 dias depois eu fui pegar o trem, você entra no clichê, já tem uma foto sua, já sabe de onde você vê. Pô, agora o cara sabe que sou eu, né? O cara estava me seguindo tudo quanto é lugar, mas isso aí é assunto para outro lugar. Rodrigo, aqui no Brasil, LGPD, para videotelemetria e essas informações todas que a gente está captando, como é que as empresas administram isso e como é que a Coble sugere que as empresas tratem isso, por favor? O que a gente vê muito, acho que para todos os tipos de nova tecnologia assim, tem um pouco desse embate de até onde deveria ir ou não. Vocês lembrarem, sei lá, 2 meses atrás, tá mesmo são para IA. Ah, deveria desenvolver inteligência artificial abertamente, ou deveria ter algum tipo de controle para as máquinas não dominarem o mundo. Tem muita gente com mais conhecimento do assunto ou menos conhecimento do assunto dando palpite sobre tudo. Isso muitas vezes gera um pouco de palpite, de ruído também nas conversas. O que a gente sempre tenta fazer com a parte de LGPD é, a lei é o mínimo, né, por assim dizer, você tem que seguir o que tiver imposto pela lei, mas 2, muitos dos casos as empresas têm níveis de LGPD ou níveis de proteção de dados que eles esperam maiores do que isso. Então, a gente sempre tem que construir um sistema bem configurável, né? Como a gente tem muita empresa de vários lugares do mundo, a gente vê muito. As empresas europeias, em geral, têm barreiras de expectativa de gestão de dados e tudo mais maiores do que a gente vê nas americanas, maiores do que a gente vê nas brasileiras, e por assim vai. Então, acho que a gente também ajuda nossos clientes muito com, cara, o que você realmente tem que fazer aqui? O que você quer, o que é importante, o que não é importante. Hoje, no Brasil, não tem nenhum entrave, por assim dizer, de LGPD para essa parte de vídeo, mas as leis estão sempre mudando, a gente sempre tem que ficar esperto e eu acho que sempre tem que entender muito de, olha, o que você vai fazer com essa informação? Se vai usar mesmo, né? Captura para nada? Para nada. A maior parte dos motoristas, quando a gente fala passa um sufoco para o cara te autorizar e acaba não tendo, né? Não usa. É que eu acho que muita gente tem a imagem, quando vai ter uma câmera no veículo, que o gestor de frota vai ficar aqui olhando todos os meus 500 motoristas o tempo inteiro, o dia todo, que é óbvio que não vai acontecer. Sempre teve câmera. Aqui tem câmera, na empresa tem câmera, no escritório tem câmera, todo lugar teve câmera. O que a gente vê do nosso cliente médio é que ele pega pouco mais de 1 minuto por dia de vídeo para ver. Então não é que se o motorista coçar o nariz eu vou ficar olhando. Cara, a gente vai filtrar os eventos para olhar o que realmente fizer diferença. Porque o gestor de frota... mas a inteligência artificial está aí. Amanhã nós vamos ter um debate sobre isso que os caras vão fazer automaticamente essa Rodrigo, parada. mas é que o cara pensa que é um Big Brother, que vai ficar um cara, o Pedro Bial lá, 24 horas olhando os 500 caminhões. O motorista, né? Tá louco, cara. Você não é tão interessante assim, você dirigindo 8 horas. Só os eventos, né? Marco, como é que você enxerga esse tema LGPD? Eu concordo. A câmera sempre existiu. A diferença é que agora você vê antecipado o que está acontecendo, né? Então, o motorista olhar para o celular, se você tiver 500 motoristas olhando para o celular, você vai ter um painel com 500 câmeras. Você não vai conseguir, como ser humano, pegar essa informação. Vai ter uma inteligência que vai dizer, olha aqui, tais câmeras aqui, ocorreu esse evento da pessoa olhando no celular. Então, eu acho que tem um pouco disso, de tirar um pouco essa questão de que agora, porque a gente sempre foi vigiado, né? O ponto é esse. Desde que você casa, você sempre foi vigiado, velho. Então, também é pior ainda. Vamos lá. Mas é só para complementar, você pega o setor de aviação. Cara, quantos anos que o setor de aviação usa câmera? E nunca teve essa discussão. Então, assim, às vezes são
discussões que os caras lá de Brasília acabam fazendo para confundir todo mundo, mas enfim, câmera é câmera, cara, vai ter que ter. Eu tenho dificuldade lá na ABC de colocar câmera. Tem que chamar o cara, falar, meu, ninguém vai ficar olhando você se trocar dentro do caminhão. Você mencionou um tema interessante, Danilo, você me permite, Marco? Vou emendar aqui a pergunta do Jackson Ferreira, da RD Raia Drogazil. E ele fez originalmente a pergunta para a Coble, mas vou passar para todos aqui. Como é feito o treinamento, capacitação e acompanhamento da evolução do aprendizado dos motoristas e funcionários sobre as novas tecnologias de segurança? Porque é uma boa pergunta nesse sentido, né? Só as informações ficarem restritas aos usuários ou a um grupinho lá de dentro da tecnologia é uma coisa. Como é que você divulga, compartilha, treina e capacita todo o seu time a usar essas informações? Isso é legal. Como é que você tem feito na ABC, Danilo? Bom, recentemente a gente fez uma academia lá de motoristas, a gente treinou mais de 400 motoristas. Realmente existe um hiato entre a tecnologia e os motoristas. A tecnologia está muito na frente com relação aos motoristas. E aí até uma crítica que eu faço até as montadoras, porque eles colocam tanta tecnologia e a gente acaba nem sabendo o que tem no caminhão quando a gente compra, né? Então a gente falta mão de obra especializada do nosso lado, mas também faltam técnicos, instrutores para que eles possam nos fornecer todos esses dados que os caminhões fornecem para a gente. Mas é conscientização, é treinar, dizer com o motorista que isso vai voltar para ele de alguma forma e só tem um jeito, sendo um bom profissional, remunerando melhor, que a empresa, quando tiver uma redução de combustível, que isso vai voltar para a empresa, mas também vai voltar para o motorista, conscientizar, Miriam, não tem outro jeito. Marco, qual que é a visão da Oracle sobre esse tema? Eu vou pegar um exemplo até mais desafiante que o motorista, né? Tem um cliente nosso que opera 8 usinas de cana-de-açúcar, tem maquinário, e um trator daquele custa 18 milhões. Parece um helicóptero, não sei se você já teve a oportunidade de entrar, né? Parece que está numa nave espacial, né? E o cara ganhando R$3.000 por mês, né, para cortar a cana. E ali envolve um trabalho, não só... A gente fala muito de tecnologia, né, mas também tem que ter uma iniciativa. A RH tem que estar envolvido ali. É interessante que essa empresa, eles estão fazendo um programa mesmo de capacitação em que incentiva, através de alguns pontos, para ele trocar no mercado local, lá na cidade onde fica a usina, com o RH e com o programa de comunicação interna da empresa. Então, não é só a questão da tecnologia. Claro que a gente vai botar ali uma realidade aumentada para melhorar ali a operação, vai colocar alguma coisa que faça um certo sentido para ele saber operar aquele equipamento, né? E até consertar em determinadas situações. Mas tem que ser um esforço conjunto da empresa. Ela tem que estar na cabeça ali do dono da empresa em fazer esse tipo de ação. Tá? Vejo muito parecido. Para mim, de novo, parecido com a questão de sistemas, ter a tecnologia é o ponto inicial. Se você nem tem tecnologia, você nem sabe quais dados estão acontecendo, obviamente você não vai conseguir evoluir. Na parte de sistemas, a gente vê isso muito acontecendo para, poxa, tem gente que tem sistemas muito antigos, que não tem API, que não dá para integrar, e é o básico, vamos assim dizer, evoluir um pouco os sistemas para conseguir criar os processos depois. Quando a gente vai para a parte de treinamento, seja de motorista, seja de qualquer um, desenvolvedor, qualquer coisa que as pessoas vão fazer, eu acho que é muito importante quando as empresas conseguem priorizar de maneira adequada. Então, eu quero que o motorista dirija melhor. O que é melhor? Melhor para quê? É menos acidentes, é menos roubo, é menos manutenção, é chegar no horário, é não sair da rota, não sei o que lá. Então, a gente, em geral, faz um trabalho muito perto com os nossos clientes. O pessoal de sucesso do cliente brinca que é o cardápio, por assim dizer. A gente fala, cara, dessas coisas todas aqui que é possível que você melhore, vamos analisar um pouco dos dados que a gente viu na sua operação e entender qual você quer melhorar primeiro. Porque é muito fácil fazer um monte de slide e falar, vou melhorar essas 45 coisas, em 6 meses eu vou ganhar R$1 bilhão em redução de custo, e daqui a 6 meses todo mundo frustrado. Não conseguimos resolver nada, tudo é um problema, e as coisas não estão andando e o projeto é despriorizado. Então, agora, depois de ter implementado milhares de empresas, você começa a pegar o jeito e falar, cara, como que eu defino bem um projeto? O que funciona? O que funciona para quem? Essa parte da inteligência artificial ajuda muito com isso, porque, em geral, quando eu tenho mais de um motorista, cada um deles vai ter problemas diferentes. Às vezes eu dirijo rápido demais, às vezes o Danilo dirige muito perto do carro da frente, às vezes o Marcos dirige muito no celular, não sei. Cada um tem o seu problema. Então, usar a tecnologia como parte de um programa que a gente realmente consegue construir com incentivos corretos, curto prazo, longo prazo, e montando isso na empresa com um faseamento adequado, que a gente ajuda, né, a construir todos esses tipos de projeto para ser mais implementável, é o caminho. Boa. O que eu mais vejo comum é isso. Tecnologia é muito megalomaníaca, uma ideia muito grande que não funciona na prática depois. Por isso que as startups se divertem, né? Porque começa pequenininho, fazendo prova de conceito, do zero, vai testando, vai aprovando. Vou fazer uma pergunta aqui que a Patrícia
Bom, veio para mim aqui com um X, talvez esteja um typo aqui. Perguntava pontualmente para a Coble, e tem uma pergunta anônima aqui que eu já vou emendar, que é o seguinte: qual o diferencial da Coble, pode também da Oracle, utilizam para conseguir tantas comunicações por minuto? Eu me assustei, Marco, quando você mostrou ali a quantidade de 25 GB, né, que a gente coleta por veículo, maluquice. E a pergunta dela: funciona em qualquer região? E já emendando a pergunta anônima aqui, aliás, galera, quando forem fazer pergunta no slide, coloca o nome para a gente mencionar. Muitos locais do Brasil não têm cobertura completa de rede 3G, 4G. Como as soluções da Coble e eventualmente Oracle são atrapalhadas por isso? Como resolver? Quer começar, Marco? Fala para mim, então. Ótima pergunta sobre conectividade. Eu acho que o Brasil tem esse desafio, sim, de conectividade. Eu creio que é tudo uma composição de como o dado se apresenta, né, para ser analisado. Ali no vídeo da Coble, por exemplo, tinha o vídeo e tinha a posição da latitude e longitude, né, embaixo com o evento, né. A informação que já tem no vídeo já é super útil, né. Você não precisa, às vezes, nem ter conectividade para isso. A gente fez um protótipo numa empresa... Bem lembrado, não precisa estar com 3G, 4G, está nada. Gravado ali no veículo, que depois pode ser lido e, né, resgatado. A gente fez um projeto piloto numa descida de serra de Perdão, ferrovia. Marco, conectividade não significa estar 100% do tempo na internet. Exato. Conectividade entre os devices. Não é real time, exatamente. Bem lembrado, bem lembrado. A gente fez uma descida de serra, onde você tem sombra de conectividade, numa operadora de ferrovia, com o comportamento do maquinista. Não é o caso ali do motorista, mas é o maquinista, né? Olhando para o celular também, etc. E a informação estava no vídeo. E ele descarrega o vídeo quando entra numa região de conectividade. Então, eu acho que a composição dos dados, a compor essas coisas, é que vai responder essa pergunta da falta de conectividade. E mesmo não tendo dado, né, ou seja, eu tenho um stream de dados. Mesmo não tendo dados, se eu usar a inteligência artificial, eu consigo inferir situações que complementam esse dado. Então, aquele caso dos Estados Unidos é isso. Eles têm ali um momento em que o caminhão entra numa área de sombra. Quem acha que nos Estados Unidos não tem área de sombra de celular, está enganado, tem bastante área de sombra, né? Vai passar no meio do deserto. Não tem nada ali, né? Vai ficar um dia sem ali, né? E tem uma inferência em cima do comportamento regular de telemetria daquele veículo, tá? Então, dá para fazer. É só uma questão de utilizar as melhores técnicas. Eu concordo integralmente. Falar, olha, funciona em qualquer lugar a transmissão de dados onde não tiver sinal de telecomunicações? Não. Acho que tem várias coisas que a gente consegue fazer para ajudar, né? Na própria operação da ABC, que a gente ajuda nessa parte de distribuição aqui na América Latina, pega no deserto e não sei o que lá. Deserto do Atacama, e consegue se utilizar. Mas eu acho que o mais importante, para mim, junta muito com uma coisa que você comentou no início, que é entender para que a gente vai usar cada dado. Então, várias vezes os dados têm muito esse interesse de, eu quero olhar isso daqui em tempo real. E muitos dos dados, o correto é você olhar de maneira agregada. Então, não é o último excesso de velocidade do dia que eu vou lá falar com a pessoa. Eu falo, cara, eu vou entender quem tem mais esse tipo de problema para conseguir tomar uma decisão melhor. Então, é importante que o sistema tenha qualidade nos dados, né? A gente trabalha com esses pulsos muito frequentes dentro de minutos, muito para ter qualidade. Então, depois falar assim, o odômetro vai ser mais preciso, porque eu peguei várias vezes. Eu vou ver quando teve excesso de velocidade ou não teve, porque eu estava olhando o tempo inteiro. Se eu olhar a cada 2 minutos, é sorte e azar. Eu pegar um excesso de velocidade. Se contorna a falta da conexão com a internet, né, uma forma inteligente de se trabalhar em processos disso. Final, manda a informação, mas o grosso das análises que mais trazem resultado em geral não são coisas que você precisa tomar 1 segundo depois de acontecer o evento. Se precisar, tem que fazer o alerta na cabine, igual ao celular na câmera. A câmera que ele avisa. Não depende de ligar para mim para olhar o motorista. Danilo, tem algum caso interessante que vocês tenham ficado sem sinal ou sem a conexão real-time com o veículo e tenha... É assim, né? Sempre quando está sem sinal, é sempre num lugar ermo que acontece alguma coisa. Parece... né? Mas... Foi o que o Rodrigo falou, a questão do real time com online. Querer informação em tempo real, tem que tomar decisão em tempo real, né? Eu acho que a gente tem que acompanhar, e foi o que ele falou, não é um evento, um pico de 80, 90 por hora que o motorista deu. Você falou, vai ligar para o cara, falou, calma. Você não sabe se o cara ultrapassou, se o cara teve algum evento. Eu acho que a pessoa que está do lado de trás, e aí vai muito de encontro com todas essas tecnologias, inteligência artificial, é como você vai usar o dado e analisar. Porque o dado está vindo cada vez mais
minerado, mais limpo para o cara. Se o cara não souber tomar decisão, é melhor o cara nem ter o dado na mão, meu. Perigoso. Bacana. Gente, a gente está chegando ao final do nosso painel. Vou pedir para vocês, cada um de vocês, uma consideração final para a gente encerrar o nosso debate aqui. Quer começar, Marco? Consideração Sim. final sobre como a conectividade está, de fato, transformando a segurança das Eu estradas. acho que bem coincidente que a gente falou aqui é como utilizar melhor os dados gerados de telemetria, do comportamento do motorista para você evitar incidentes e acidentes. A gente fala muito de acidente, mas o incidente também é a grande maioria das coisas que acontecem no dia a dia, né? Que provoca o tal de estouro do pneu lá na frente, ou então uma determinada situação de perigo. Eu acho que minha consideração final aqui é colocar que os dados existem, a gente tem que ter o propósito, descobrir o propósito, por que a gente quer realmente evitar um incidente ou um acidente, né? E tecnologia está disponível, não é uma coisa de ciência de foguete, não é algo que está, vamos ver daqui a alguns anos, não, até agora. Está acontecendo agora. Dá trabalho, mas dá para fazer. Dá trabalho. É um trabalho legal de fazer, vai. É um trabalho bacana de fazer. É isso que eu tenho como mensagem. Bacana, obrigado, Marco. Eu também. Acho que para minha mensagem muito é assim, aproveitem o evento. Acho que tem muita gente legal de muitos lugares diferentes. Falei com bastante gente desde que eu cheguei. Muitos de nós enfrentamos desafios parecidos. Então, realmente, tem um lugar assim para ter essa troca de boas práticas, conhecer outras pessoas. A gente está aqui no stand da Cobre, logo ali atrás do painel, também querendo conversar sobre, obviamente, as partes que a gente entende mais. E acho que tem muita coisa legal e a gente realmente se unindo, porque esse tipo de tema é ruim para todo mundo. Ninguém quer que tenha mais acidente, gaste mais combustível, gaste mais manutenção. Então, acho que é muito de discutir como implementar tecnologia, o que deu certo, o que deu errado, o que funcionou, para a gente ir se ajudando e ir melhorando. Né? Bacana, Rodrigo. Mira, primeiramente... Puxando... Não, peraí, deixa eu só dar um ganchinho aqui no Rodrigo. Um dos propósitos do evento é justamente esse: promover a interação da indústria automobilística com a tecnologia para criar soluções inovadoras. Então, nada melhor do que os executivos aqui, né, se relacionando, trocando ideias, experiências para promover, muito possivelmente, uma nova solução ou criar soluções diferentes. Muito bom, Rodrigo. Danilo, considerações finais. Bom, Mira, primeiramente agradecer a você, o Marcelo Fontana, por esse belo evento. Eu acho que dá para perceber a quantidade de gente aqui. Ixi, vai explodir alguma coisa aqui? Bem na sua vez. Não, é só agradecer o Rodrigo, agradecer a Coble, e eu acho que é educar para transformar, não tem outro jeito, que a gente tem que educar as pessoas para que elas possam ser, no mínimo, cidadãos melhores. Perfeito. Galera, uma salva de palmas para os nossos painelistas. E a gente tem aqui um brindezinho da Portão 3, graciosamente enviados